Ao final dessa série, você que é proprietário de casa de shows terá mais segurança ao contratar artistas, mais eficiência, mais qualidade nas apresentações e principalmente mais dinheiro no bolso. Podemos fazer com que você economize seu tempo e tenha mais segurança em todos os seus eventos. Nós também podemos fazer com que você aumente o seu faturamento, sem que você precise fazer algum grande investimento, contratar alguma consultoria ou profissionais de marketing. Para aumentar o seu faturamento, você não vai precisar nem conquistar mais clientes e muito menos precisar vender mais. Quer saber como? É muito simples. Nós pagamos você. Em breve, você que é proprietário de um pub, bar ou casa de shows terá a oportunidade de transformar um dos seus maiores custos, que é a contratação de artistas, em um dos seus maiores lucros. Você vai ser pago para contratar artistas. Isso não é nenhum esqueminha, marketing multinível ou alguma técnica mágica que você encontra na internet. Isso simplesmente é uma ferramenta simples, prática e revolucionária, estratégias práticas e comprovadas e profissionais comprometidos em transformar o mercado. De tempos em tempos, surgem ideias ou produtos que são realmente capazes de mudar tudo, de mudar a história. Para pensar, ao curso de alguns anos, como que as nossas atividades principais se transformaram, literalmente. Como que você conversava com outras pessoas, como que você ouvia música, como que você assistia filmes, fazia compras e muitas outras coisas. Já há um bom tempo, os nossos celulares, eles deixaram de ser apenas aparelhos que a gente fazia ligação ou simplesmente mandava mensagem e passaram a fazer parte da nossa vida. Passou a fazer parte da maioria das atividades da nossa vida. O mundo está mudando. O tempo está passando cada vez mais rápido. Nós, seres humanos, nós chegamos aonde chegamos devido à nossa alta capacidade de mudança e adaptação. Nós estamos nos reinventando a cada dia e agora é a hora de mudar. Estamos iniciando agora uma revolução no mercado do entretenimento e da música. Nós vamos disponibilizar uma ferramenta extremamente eficiente que facilita o seu trabalho e ainda faz com que você seja pago para isso. Além dessa ferramenta, nós reunimos grandes especialistas do mercado e iremos compartilhar com você estratégias que realmente funcionaram para as maiores casas de shows do mundo. Acompanhe essa série, os 3 passos para você ser pago para contratar artistas. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Lorival Júnior, eu sou fundador do Easy Show. Eu nasci em Bom Repouso, uma cidade bem pequena, com uns 15 mil habitantes, mais ou menos. E já com 7 anos de idade foi quando começou a surgir meus primeiros interesses por música e foi quando eu já comecei a aprender a tocar violão. Eu lembro que foi o meu avô que levou um violão na minha casa e simplesmente ele deixou o violão jogado lá e eu peguei o violão e fiquei, cara, o dia inteiro tocando nada com nada, assim. E a minha mãe e meu pai falavam, tipo, não tava aguentando mais me ver tocar, né? Até pedia pro meu avô levar o violão embora, né? Certo? Era a maior vontade deles. Só que aí meu avô, ele foi e me ensinou a tocar 2 acordes e eu fiquei semanas tocando aqueles 2 acordes. E até que foi que meu pai viu que eu tinha gosto naquilo e me colocou para fazer aulas e fui aprendendo a tocar. E logo criança já surgiu aquela paixão da música para mim. Alguns anos depois eu já comecei a tocar guitarra e de alguma forma eu já sabia que era aquilo que eu realmente queria para minha vida. Eu lembro do primeiro show, ou a primeira apresentação que eu fiz, foi com uma banda na época do colégio e tal. E cara, quando eu subi no palco e tipo, eu realmente tocava e via o público lá embaixo, eu falei, cara, de alguma forma eu percebi que aquilo era uma coisa que eu realmente queria para minha vida toda. E eu nunca mais me separei da música desde então. Com mais ou menos 16 ou 17 anos, eu já comecei a ter uma relação profissional com a música. Já trabalhava com freelance e comecei já a fazer shows com frequência.
E foi quando eu realmente decidi que a música não ia ser só além de uma paixão para mim, ela ia se tornar já uma profissão, que eu realmente queria trabalhar com isso. E logo começa a surgir aquele preconceito, né, de famílias, amigos, que você talvez não vá conseguir trabalhar com música, ou que é algo difícil, ou que não dá certo, são para poucas pessoas. Mas aquilo era o meu sonho, cara. Eu decidi deixar o que todo mundo tá falando de lado e realmente ir atrás do meu sonho. E nesse tempo que eu comecei a me envolver de forma mais intensa, tanto com proprietários de casa de show quanto músicos, eu comecei a realmente ficar presente por alguns problemas que existia no mercado, né? Ou existem no mercado. E sinceramente, eu mesmo passei por muitos problemas, né? Eu lembro que eu precisava de uma guitarra melhor, porque a minha já não estava dando para trabalhar mais. E eu não tinha, cara, não tinha condição de comprar uma guitarra que eu queria, né? E para não ficar aquela coisa, pô, vou ter que fazer um show, pegar o dinheiro daquele show para depois poder comprar e tal, meu pai foi e vendeu uma bicicleta que ele tinha lá para me dar uma guitarra. E cara, foi com ela que eu trabalhei durante muitos anos. Nesse tempo, né, já trabalhando, eu tive acho que foi a fase mais difícil que eu tive que passar na minha vida. Aos 17 anos a minha mãe faleceu e é aquilo, cara, você tem que aprender a crescer cedo, né? E nisso, trabalhando com música. Então eu tava num momento passando por uma coisa pessoal absurdamente ruim, né? Que era um momento muito difícil e enfrentando também dificuldades profissionais. E você começa a duvidar de si mesmo. Cara, será que eu sou capaz de fazer isso, velho? Será que isso realmente funciona? E você começa a duvidar e vira uma bola de neve. E sempre eu acabava me deparando com um clima de rivalidade entre músicos e contratantes. Então, por exemplo, cara, fulano paga mal, ou o cara faz isso. E rola essa rivalidade. E não deveria ser assim, porque quando um atrapalha o outro, afeta diretamente ambas as partes nessa relação profissional, porque o músico depende diretamente de um contratante e o contratante depende diretamente do músico. Eu tive muitas bandas e eu comecei a perceber que quando a gente ia fazer um show em que o contratante ele não cumpria com os acordes dele ou pagava mal, alguma coisa assim, não era por má intenção ou porque queria explorar, é porque realmente não tinha condições para se fazer aquilo. Às vezes não dava o público necessário para o evento, o custo era muito alto e eu comecei a ver, pô, cara, não pode ter esse clima de rivalidade, é realmente difícil para ambas as partes e tem que ter uma compreensão entre ambos. Foi aí que eu percebi o efeito dominó, que quando algo não ia bem com o proprietário de casa ou o organizador daquele evento, todas as outras coisas iam piorando. Foi aí que eu tive uma ideia que realmente mudou o jogo. Quanto mais eu me unia aos contratantes, com quem eu estava me relacionando naquele evento, e realmente ajudava naquilo, por exemplo, levava público, fazia realmente a coisa acontecer, mais eu ganhava. E é a relação ganha-ganha. Então a gente precisa entender isso, precisa entender que pra gente ganhar, quem está trabalhando com a gente tem que estar ganhando também. Em 2016 eu fundei uma banda e a gente começou a investir pesado em estratégias de marketing e coisas que quando a gente unia lado a lado os contratantes, junto com eles a gente conseguia realmente fazer o evento acontecer. O resultado disso foi que a gente testou muita coisa, muitas coisas deram certo, outras nem tanto. E nesse período, quando a gente realmente aprendeu aquilo que realmente funcionava, e a gente conseguia chegar no contratante e falar assim, cara, você pode contratar a gente que a gente garante que a gente vai lotar a sua casa, a gente realmente leva público.
E era muito fácil da gente fechar shows e realmente fazer a coisa acontecer com uma proposta dessa, porque é isso que todos os contratantes precisam, de pessoas empenhadas que realmente consiga agregar coisas para aquele evento. O resultado disso foi que em menos de um ano a gente fez 140 shows. E um detalhe, a gente cobrava um valor até 3 vezes mais caro do que a maioria das bandas na região. Em 2017, eu fiz uma parceria com um colega que era formado em gestão empresarial. E a gente decidiu fundar uma empresa que a gente ia trabalhar lado a lado aos contratantes, que eu já tinha relação, na criação de todo o evento. Venda de ingressos, publicidade, divulgação, marketing, enfim. E foi um período de muito aprendizado e a gente colocou muita coisa em prática. O resultado disso foi que a grande maioria dos eventos que a gente fazia, todos eles lotavam, tinham bons resultados. E realmente eram estratégias que realmente funcionavam naquilo. E como melhores as condições para os contratantes, também melhorava as condições dos músicos, e eu como músico eu queria melhorar aquilo. Então a gente focou realmente nessa parte para fazer a coisa acontecer. O meu sonho é fazer com que músicos e contratantes tenham melhores condições de trabalho. Por isso eu desenvolvi uma ferramenta capaz de levar praticidade, segurança e no final das contas mais dinheiro no bolso para ambas as partes. Porque o músico tem aquela questão da paixão, todo contratante tem uma razão pela qual ele faz isso. Ele leva entretenimento para as pessoas, ele faz com que as pessoas tenham momentos felizes em evento, enfim. Mas no final das contas, todo mundo quer dinheiro no bolso. Ninguém vai fazer isso, vai trabalhar a noite inteira sabendo que vai ter um prejuízo ou alguma coisa assim. Por isso, passei muito tempo desenvolvendo essa ferramenta com recursos que vão reverter de forma absurda toda essa questão do mercado. E é isso que eu vou dividir com você nessa série. O sucesso de sua casa de shows ou evento depende de muitos fatores, que vão desde partes administrativas, tributárias e, cara, até se chove ou não é uma coisa que pode prejudicar seu evento. E muitas outras coisas que só você sabe as dificuldades que você tem, que cada negócio tem a sua particularidade. Mas para a gente começar a entender melhor a como modificar esse cenário, a gente vai partir lá do básico, tá? A gente vai colocar as duas dependências primárias para um evento ou uma casa de show. O que são dependências primárias? Imagina assim, para um carro funcionar, para um carro andar, ele depende de muitas coisas. Tem o sistema de ignição, tem o sistema de resfriamento, transmissão, enfim, muitas outras coisas. Mas ele tem duas dependências primárias. Quais são elas? O motor e a roda. Velho, você pode ter o carro funcionando perfeitamente. Você tira as rodas dele, cara, ele não anda. Ou então, você tem todo o sistema, mas não tem motor, velho, não funciona também. Então, essas duas dependências primárias para uma casa de show, um evento, são atração e público. Se você tem um público já interessado no seu evento ou que já está na sua casa de show, já é seu cliente, enfim, mas você coloca uma atração ruim para eles, um artista que não rola uma experiência legal, velho, o pessoal vai embora e não vai voltar mais. E isso pode ser muito prejudicial para o seu evento. Então, as suas atrações, seus artistas, cara, tem que estar sempre redondo, tem que estar realmente bom. Bom não, tem que estar excelente, porque é a experiência com seus clientes que vai garantir o sucesso do seu negócio. Então, o que você proporciona para eles, a qualidade daquilo que você proporciona para eles é o que realmente importa. E outra questão é público, né? Não adianta, você entendeu que a sua atração é importante, seus músicos são importantes. Você resolve tudo, coloca só músicos bons para trabalhar, elimina todos os problemas que você pode ter com eles, mas você não tem público. Não adianta você colocar um bom job lá para tocar na sua casa de show, mas se ninguém vai assistir, cara, a coisa não acontece também. Então essas são as duas dependências primárias. Então qualquer problema que você tenha nessas duas principais dependências pode afetar diretamente todo o sucesso e a estrutura do seu negócio.
fechamento do mês é uma coisa essencial para qualquer negócio, em qualquer tipo de mercado, né? Em qualquer nicho que você esteja atuando. Ou seja, o quanto você ganha e o quanto você recebe, que a gente mais conhece como os ativos e passivos. Conceito simples, cara. Ativos é o dinheiro que entra no seu bolso e passivos é o que sai do seu bolso. O problema é o seguinte: seus passivos sempre tendem a crescer, ou seja, seus gastos raramente eles tendem a diminuir. Você tem custo com aluguel, tem custo com funcionários, tem custo com bandas e de vez em quando surge algum custo inesperado ali. Então, seus passivos estão sempre crescendo, né? Você não tem um mês que você fala, velho, mês que vem eu não vou pagar aluguel, mês que vem eu tenho 8 funcionários que eu não vou precisar pagar mais. Muito pelo contrário, às vezes tem funcionário que você vai precisar pagar férias, tem funcionários que às vezes é preciso se afastar, você precisa colocar outros. Ou seja, sempre os seus gastos eles são fixos ou tendem a aumentar. Já a sua coluna de ativos, ou seja, é o dinheiro que entra no seu bolso, é muito instável. Como que você ganha dinheiro hoje em dia? Ou é com ticket de consumo, que é o que o pessoal consome na sua casa, o que eles bebem, o que eles comem, enfim, tudo que eles gastam, e a bilheteria, que é quanto o pessoal paga para entrar no evento, né? Então, quando falta pessoas no seu evento, sua coluna de ativos cai, você tem menos bilheteria e, consequentemente, também um menor consumo. Porém, a sua parte de passivos continua a mesma. Os seus gastos estão sempre lá. Então, quando você faz um evento, você está esperando lá 100 pessoas, 150 pessoas e acaba que vai 30 pessoas, 20 pessoas ou até menos que isso, a sua coluna de ativos cai drasticamente. O que você vai ganhar na bilheteria, o que você vai ganhar no consumo é muito menor daquilo que você planejou. Só que seus gastos continuam os mesmos. Você não vai deixar de pagar o funcionário, você não vai deixar de pagar a banda por conta disso. Então é uma coisa que realmente desestrutura o seu negócio. Então sempre ativos e passivos. Quando seus gastos aumentam, você tem um reajuste de aluguel, você precisa contratar algum funcionário ou algum tipo de serviço e você tem um custo maior, você precisa aumentar a sua quantidade de ativos, que é o quanto você vai ganhar. Ou seja, você vai precisar atrair mais público para sua casa para fazer com que eles consumam mais. Aí você vai ganhar tanto mais na bilheteria quanto na parte de consumo. Só que se você aumenta os seus custos e você precisa captar mais gente, você precisa também ter a capacidade de entregar o seu serviço para mais pessoas. Ou seja, você começa a aumentar a sua equipe, você precisa se estruturar de maior forma. E para isso, você precisa de novo ter mais passivos. Então, quanto maior seu custo, mais você precisa gastar para suprir ele. E em caso de um baixo fluxo de clientes, a sua coluna de ativos cai. Porém, a de passivos continua a mesma ou até maior. Se isso acontece com frequência, todos os outros setores do seu negócio acabam sendo prejudicados e aí começa aquele efeito dominó. E pode ser que você leve até meses para que você consiga se realocar e se reestruturar de novo. E se isso acontecer, é o que leva a maioria das casas de show a, às vezes, até fecharem as portas. É simplesmente esse equilíbrio de ativos e passivos que são causados pelas suas duas dependências primárias, que são atração e público. Você já parou para pensar em quanta coisa pode acontecer de errado referente às suas contratações, referente a atraso de banda, a algo sair fora do combinado, entre outros problemas que, se acontecer, você não tem como recorrer, porque geralmente você também não faz contrato para cada evento, porque além de você ter um custo jurídico para você manusear tudo isso, vai tomar um tempo muito grande do seu negócio também. Então, se você trabalha com 2, 3 ou até 4 eventos por semana, imagina você fazer isso toda semana. Por isso, a grande maioria não faz, deixa em aberto. Só que quando acontece alguma coisa, você não está resguardado de nada, você não tem a quem recorrer. Então, para pensar quantos problemas você pode ter com contratação. O quanto essas contratações, esse problema que você tem com a atração que você coloca dentro da sua casa, pode prejudicar o seu negócio.
para pensar também quantos problemas você pode ter com o seu público. Às vezes você não atrair público suficiente para sua casa, às vezes você planejou um evento, fez a divulgação, fez toda a coisa acontecer e no dia choveu muito e a galera não vai. Então você, até o último momento, enquanto o cara não está dentro da sua casa de show, pode ter muita coisa que vai fazer com que ele não vá. Então é um problema muito grande que você tem entre ambas as partes. A solução para esses problemas é relativamente simples. Não quer dizer que seja fácil, mas é simples. Então o passo número 1, você precisa planejar qual que é a sua estratégia de venda. Como que você faz para atrair público para sua casa de show? Você simplesmente faz sua programação, às vezes publica em alguma mídia social, no seu site, ou enfim, tipo, espera a vontade da galera, ou você tem uma estratégia de venda antecipada? Você consegue saber, tipo, uma semana antes quantas pessoas realmente vai ter em sua casa de show? A maioria das pessoas não, mas isso é possível fazer. Lá quando a gente trabalhava com planejamento de eventos, que eu te contei que a gente realmente fazia os eventos lotarem, é porque a gente tinha esse planejamento. Não é só para eventos grandes, não, é uma realidade que você pode colocar na sua casa de show, no seu bar, balada, qualquer outra coisa. Você realmente vai planejar uma estratégia que você consiga realmente saber o número exato de quantas pessoas vão ter e quanto vai ser o seu faturamento médio ali para aquele evento. Passo número 2 é você eliminar ou então prevenir os maiores problemas que você pode ter ao fazer uma contratação. Por exemplo, pontualidade do artista, problemas com som e todo o planejamento do evento. Então você tem que ter um checklist completo e uma forma de você se resguardar disso. Como se acontecer algum possível atraso, como que você vai se precaver daquilo? A quem você pode recorrer? Então esse é um passo importantíssimo para que você mude todo o conceito de estrutura e sucesso do seu evento ou casa de show. O passo número 3 é a criação de ativo. O conceito é você ter uma fonte de renda recorrente proveniente para sua casa de show que não seja apenas da sua bilheteria ou ticket de consumo. Algumas casas de show trabalham às vezes até com modelo de clube, onde já usuários pagam como se fossem assinaturas, eles pagam um valor mensal e eles têm direito a frequentar essa casa. Mas é um modelo que não é muito usado, mas você realmente precisa ter um ativo. Então como que você consegue instalar um ativo que você consiga receber recorrente? E é essa a grande novidade que o Easy Show está trazendo para você. A gente vai transformar um grande passivo seu, ou seja, são suas contratações, o quanto você contrata artistas, em um ativo. Ou seja, você vai passar a ganhar dinheiro contratando artistas. Como assim? É simples, a gente paga você. Você utilizando o Easy Show para contratar artistas, você vai receber do nosso aplicativo, preto no branco, sem nenhum tipo de esqueminha, um valor mensal apenas para contratar artistas. E você vai descobrir como ao final dessa série. No próximo episódio dessa série, eu vou compartilhar com vocês estratégias que realmente funcionam, foram testadas e trouxeram resultados reais para casas de shows e eventos. Para os passos: primeiro, você vai aprender realmente como definir essa estratégia de venda. Você entendeu que isso é importante. No próximo episódio você vai aprender a como fazer isso. O que você realmente pode aplicar que você consiga realmente vender seus ingressos antes ou ter uma estimativa real de quanto você vai conseguir atender naquele evento. E o passo número 2, você vai saber exatamente como prevenir ou eliminar todos ou a grande maioria dos problemas que você possa ter com contratações, garantindo a qualidade da experiência dos seus clientes em sua casa de shows ou evento. E o número 3, você vai ter mais detalhes de como você vai conseguir realmente transformar um dos seus maiores passivos, que é o gasto que você tem com contratações de artistas, em um dos seus maiores ativos. Ou seja, você vai descobrir como ser pago para contratar artistas. Então você que é um proprietário de casa de show, bar, pub, algum tipo de balada, comenta aqui nessa série
que você está achando, quais são suas maiores dificuldades, ou então se você quiser compartilhar experiências que realmente funcionaram para você ou que não funcionaram, problemas que você tem, comente com a gente, que o nosso objetivo é realmente te ajudar e transformar o seu negócio. Então compartilhe essa experiência com a gente, comente aqui embaixo. Se você quiser acompanhar mais conteúdos do Easy Show sobre planejamento de evento e tudo que você realmente precisa, entra nos nossos canais. Os links vão estar aqui embaixo, nosso Instagram, YouTube e Facebook. Entra lá e acesse.